Muito bem, jovens, sejam bem-vindos a esse vídeo. E se você é aluno da graduação de odontologia e quer prestar concurso público antes mesmo de se formar, porque você pode prestar concurso público antes de se formar, o que não pode é você tomar posse, ou seja, você ser nomeado e tomar posse. Para isso, você precisa dos pré-requisitos descritos no edital, que o principal deles é ter o título de graduação em odontologia, né? Mas você pode prestar concurso público e se você quer passar no concurso de odonto antes mesmo de se formar, fica nesse vídeo que eu vou te dar um tanto de dica de como que você consegue se preparar para acelerar a sua aprovação e ser aprovado antes mesmo de se formar, tá? Um exemplo, cara, na verdade eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, uma colega minha que trabalha comigo aqui na prefeitura aqui da minha cidade, ela foi aprovada quando ela estava na graduação ainda. Era concursada desde 2007. Na verdade, a prova foi em 2007. Ela foi nomeada um tempo depois. Mas nesse concurso de 2007, quando ela prestou a prova, ela não era formada. E quando ela tinha 2 anos de formada, que ela foi nomeada para o cargo. Ou seja, ela prestou um concurso antes mesmo de se formar. E quando ela se formou, 2 meses depois, ela foi nomeada. Olha que legal. Não ficou nem muito tempo em clínica popular, ralando pra caramba, ganhando pouco, igual eu sei que um tanto de gente quando forma vai, né, cair em clínica popular e às vezes até desanima da profissão. Um outro exemplo, essa colega minha que trabalha aqui na prefeitura da minha cidade, ela já era formada, é um exemplo diferente. Ela já era formada, só que ela não era especialista em endodontia. E o concurso que abriu aqui para a minha cidade era para especialista em endodontia. Ela queria prestar para o cargo de especialista em endo, né? Ela já tinha afinidade com a matéria, já devia ter feito ali um aperfeiçoamento em endo. Então, ela falou assim, vou tentar para o cargo de especialista. Só que aí, depois que ela prestou, ela foi aprovada em 4º lugar. Eram 3 vagas. E aí, adivinha, cara, teve chance de chamar ela, claro, né? Ela pensou assim, caramba, eu tô em 4º, são 3 vagas, vai que um desses 3 desiste e eles me chamam. Eu vou especializar. Isso mesmo, ela prestou a prova, ficou em 4º lugar, sem ser especialista em endodontia. Daí que ela foi lá e prestou e fez o curso de especialização. Como o concurso demorou cerca de 3 anos para chamar ela fez o curso ali de especialização mais ou menos em 2, ou seja, ela terminou o curso de especialização, daí ficou um tempo ainda sem ser nomeada, daí de repente nomearam ela e ela já era especialista, podia assumir o cargo, né? Porque quando o concurso é para especialidade de alguma área, você tem que ter a graduação em odonto e aí sim também o título de especialista, tá? Mas o concurso que nós estamos falando aqui é o concurso de clínico geral que exige só graduação. Então, você que está na faculdade hoje, você pode prestar um concurso desse, que exige só a graduação, tá? Sem ter formado ainda. O que não pode é tomar posse para o cargo quando você for aprovado e nomeado. Ou seja, você pode prestar na graduação. Para prestar a prova, eles não exigem que você seja formado em odontologia, mas para assumir o cargo, ou seja, nomeou, né? Teve a sua nomeação, publicou no Diário Oficial o seu nome lá, dizendo que você tem que tomar posse. Você vai lá na hora da posse, você tem que levar o seu título de graduação. Então pode acontecer de você passar, às vezes, no 8º, no 9º período, e quando você estiver ali no 1º ano de formado, às vezes já ser nomeado e convocado para o concurso e tomar posse, não precisar nem de ficar ralando pra caramba aí em clínica popular, trabalhando muito, ganhando pouco e sofrendo pra caramba, né? Então, bora para as dicas nesse vídeo aqui sobre como que você consegue estudar e otimizar os seus estudos, se preparar durante a graduação para concurso público de odontologia. Se liga aqui, ó. Dica número 1, presta muita atenção. Você tem a oportunidade que está na graduação de criar o melhor material de revisão que existe no mundo dos concursos de odonto. Ou seja, a dica 1 é crie o melhor material que existe, o melhor material de revisão que existe no mundo dos concursos de odontos. Sabe qual que é esse material? O seu caderno. Deixa eu te explicar, só para você entender o tanto que isso é importante. Tem 2 coisas que você precisa fazer para ser aprovado no concurso de odonto. 2 coisas principais. Sem isso, é impossível passar no concurso. A primeira delas é aprender a matéria. Sabe como que a gente aprende uma matéria no mundo dos concursos? Fazendo revisão. Para fazer revisão, você precisa revisar algum material de revisão. E na graduação, você tem a oportunidade de criar esse melhor material de revisão, que é o caderno seu, né? Vou te falar já. E a segunda coisa que você precisa é fazer muitos exercícios, muitas questões de concursos anteriores, para você saber como que cai. Você vai perceber que é até diferente na graduação. A prova de concurso é bem diferente de uma prova de graduação. A preparação para um concurso público é totalmente diferente para a preparação para uma graduação. Na graduação, normalmente o aluno estuda ali
2 dias antes da prova. Às vezes memoriza tudo naquele pouco período de tempo, vai até bem na prova, só que uma semana depois, 15 dias, o cara já esqueceu tudo, toda a matéria já está assim, esquecida, né? No mundo dos concursos não dá. É tanta matéria, que você precisa ir estudando aos poucos. Por isso que no mundo dos concursos, consistência é mais importante do que intensidade, e no mundo dos concursos, nunca é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de 50 quilômetros. Por isso que você precisa ter consistência nos seus estudos, né? Então, você precisa, para poder ser aprovado no concurso público de odontologia, 2 coisas: fazer revisão de um excelente material de revisão que você vai criar, que é o seu caderno, e realizar exercício, questões pra caramba, para você saber como são cobradas as questões dentro de um concurso público, porque é diferente de uma prova de graduação. Tá? Então vamos lá. Como que você cria? Qual é a dica para você criar o melhor material de revisão, que é o seu caderno? Sabe a aula do professor que você está aí? Você tem a oportunidade única, cara, de criar esse material. Sabe essa aula que você está assistindo do professor? Pronto. Você vai pegar o seu caderno, você vai anotar os slides do professor, a caneta, por exemplo, né? E caneta de outra cor ou a lápis. Você vai anotar as falas do professor. Por quê? Anotar de caneta diferente, de cor diferente, de lapiseira a fala e caneta os slides, para quando você for revisar esse caderno, você saber exatamente o que o professor falou e o que estava no slide, beleza? Pronto. Então você anotou ali toda a aula, copiou, prestou atenção na aula, beleza. Deixa um espaço pequenininho no seu caderno depois de cada aula para você acrescentar mais conteúdos quando você for para o livro. Ou seja, além de você estudar as aulas do professor, anotar tudo certinho, você ainda vai ter que ir por livro. Mas eu vou te falar quando que você vai por livro. Não é assim, nossa, toda a aula do professor eu vou ter que ir para livro? Não. Mas toda a aula de professor, você vai ter que saltar um espaço em branco no seu caderno para poder acrescentar algum dado novo, tá? Eu vou te falar isso mais tarde, daqui a pouco. Olha só que importante. Quando você salta um espaço e deixa para completar, você entende que o seu caderno, esse caderno seu, esse material de revisão que você tem, ele é infinito. Toda vez que você entra em contato com um conteúdo novo daquela matéria específica, vai ter um espaçozinho ali para você acrescentar esse conteúdo novo e sempre estar melhorando o seu caderno, né? Então vamos lá. Você tem a oportunidade de criar o melhor material de revisão, que é o seu caderno, e você vai criar anotando os slides do professor, anotando o que ele fala com uma cor diferente, ou a lápis, por exemplo, para você saber quando você for revisar exatamente o que ele falou, o que é slide, e vai saltar um espaço em branco, beleza? Pronto. Só isso. De cada matéria, você faz o seu caderno assim. Combinado? A luz apagou aqui. Então vamos lá. De cada matéria, você faz o caderno assim. Beleza? Então você está criando o melhor material que existe. Pronto. Dica 2, cara, olha que dica legal. Sabe esses cadernos de matérias anteriores que você tem? Matérias básicas, tipo farmacologia, anestesiologia, patologia, semiologia? Sabe o seu caderno dessas matérias básicas? Você precisa revisar esses cadernos durante as férias. Nossa, Luiz, mas as férias eu quero descansar. Sim, jovem, isso aqui eu preciso que você revise. Lembra que eu falei com vocês que no mundo dos concursos a gente só aprende se a gente faz revisão? E para passar em concurso público você precisa de revisão e exercício, ou seja, revisão e fazer questão pra caramba? Então, a revisão desses cadernos é fundamental, sabe por quê? Porque esses conteúdos básicos, o seu caderno com a matéria dos conteúdos básicos, cara, vale ouro, tem conteúdo demais bom ali, sabe? E o que costuma cair em prova de clínico geral são essas matérias básicas mesmo, principalmente essas matérias básicas. Patologia cai pra caramba, farmaco despenca, anestésio cai demais. Cara, você precisa revisar durante suas férias esses conteúdos. Você quer sair na frente, você quer passar antes de ser aprovado? Então revisa durante suas férias esses cadernos básicos, desses conteúdos básicos, tá? Eu tô falando isso, não é bobeira não. Com toda sinceridade, se eu tivesse feito isso lá na graduação, eu estaria muito mais na frente. Eu fiquei estudando durante 4 anos, cara, para passar nos concursos que eu queria. Hoje eu estou concursado em 2 vínculos excelentes para mim, assim. Tá muito bom. Fui do jeitinho que eu queria. Graças a Deus deu certinho, mas eu fiquei 4 anos estudando. E você tem a oportunidade de passar antes mesmo de se formar. Então revisa os cadernos das matérias básicas durante as férias, durante algum feriado prolongado, durante algum período. O importante é, ao longo do ano, você revisar esses conteúdos básicos, beleza? Porque a gente só memoriza, só aprende o conteúdo se você revisa a matéria, tá? Dica 3, essa dica é fundamental, cara, não tem jeito.
Lembra que eu falei que você precisa fazer revisão e exercício? Então, você precisa fazer exercícios, questões, o máximo que você puder. E agora eu vou te mostrar por onde que você vai fazer esses exercícios, essas questões. E o interessante, você vai poder assistir uma aula do seu professor na graduação e resolver questões exatamente sobre o assunto daquela aula. Vem comigo, olha só. Bom, estou aqui com a plataforma OdontoQuiz, uma plataforma de questões de concursos anteriores, né? Questões simulados de concursos anteriores, onde você consegue filtrar bem específico para a área de odonto, filtrar exatamente o assunto que você teve em sala de aula. Olha um exemplo básico, cara. Vamos pegar aqui, ó, até na parte de questões, tá? Eu quero selecionar aqui a disciplina, por exemplo, de endodontia. Vamos supor que você teve aula de endodontia e teve aula sobre, por exemplo, cimentos endodônticos. E você pesquisa sobre cimentos endodônticos. Vem 18 questões de concursos anteriores. Vamos fazer outra pesquisa aqui, ó. Vamos pegar outra disciplina. Vamos supor que você teve aula de dentística. Dentro de dentística, vamos supor um tema bem, assim, bem fechado, bem dentro de odontologia mesmo. Vamos supor que você teve aula de polimerização de resina, cara. Olha o assunto, polimerização de resinas. Né? Eu tenho 13 questões. Nossa, Luiz, mas eu tenho dentro de dentística uma aula de resina. Tive uma aula de resina composta. Tem questões? Tem. Resina composta tem muito mais questões, porque resina composta é um conteúdo muito cobrado. Olha lá, ó, 220 questões. Só que eu quero, por exemplo, resolver questões de dentística de resina composta. Só que eu quero dos anos recentes, né? Eu quero 2021, 2022, 2023. Quantas questões que a gente tem de resina desses anos? Ó, 76. Olha como que você consegue filtrar, cara, por disciplina e assunto, um assunto bem específico de uma aula que você teve agora. Vamos aproveitar, pegar farmacologia, vamos supor que você teve aula de analgésico. Analgésico, opioides e não opioides, pesquisar. Vieram 83 questões de analgésico. Vamos pegar mais uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, código de ética. Eu quero questões de código de ética, questões do código inteiro. Olha ali, ó, 334 questões de código de ética, só que não. Eu quero código de ética, a disciplina código de ética, só que eu quero somente sobre infração ética. Aquelas questões sobre infração ética. Olha aqui, ó, 134 só de infração ética. E aqui, cara, você vai resolvendo. Você vai clicando resolver na hora e vai aparecendo, ó, errei. É letra D, né? Essa questão aqui, ó, vou chutar aqui, ó. Chutei, ó, errei de novo, tô ruim de chute, ó, é a letra D. Tá vendo? Quando você acerta, vou marcar a letra D aqui, ó. Quando você acerta, ele fala que você acertou. Quando você erra, ele te fala exatamente qual é a alternativa certa, né? E o legal aqui, ó, você consegue ver o ano, a banca, o município e para qual cargo que é. Se é dentista, especialista em alguma área, se é só odontólogo mesmo e tal. Vamos dar mais um exemplo para finalizar essa parte do vídeo, só para vocês entenderem, gente, tem praticamente todas as disciplinas. Então, assim, dificilmente você vai ter uma aula com um professor que não vai estar aqui dentro do assunto, tá? Dificilmente, porque os assuntos dentro da plataforma do OdontoQuiz são bem específicos de odonto. Vamos pegar aqui, ó, um assunto de prótese dentária, cara. Prótese dentária, eu percebo que a galera da graduação tem pavor, tem muita dificuldade. E você tem que estudar, uma dica para concurso, tá? Você tem que estudar principalmente as disciplinas que você tem mais dificuldade e menos afinidade, tá? Você tem que estudar elas primeiro, beleza? Bora aqui, ó. Prótese dentária. Olha que interessante, cara. Vamos lá. Vamos pegar um assunto aqui, ó, que a gente chama de princípios do preparo cavitário, cara. Princípios gerais do preparo cavitário. Nossa, difícil esse tema, né, cara? Olha lá, 48 questões. Vamos dentro de prótese ainda. Eu quero mostrar para vocês uma coisa legal. Olha só. Você pode filtrar assim, ó, por princípios, né? Princípios do preparo cavitário. E pode filtrar também mais um assunto, tá? Para vir mais questões. Término do preparo cavitário. Olha aqui, ó. Pesquisar. Olha lá, ó, 66 questões. Cara, é questão pra caramba pra você resolver, tá? E só um detalhe extremamente importante, olha só. Eu tô pedindo para você casar o assunto que você está tendo na aula e procurar questões dentro dos assuntos aqui do OdontoQuiz, né? Da plataforma do OdontoQuiz. Então, eu tô pedindo para você casar o assunto que você tem na aula com os assuntos das questões aqui do OdontoQuiz, as questões de concursos anteriores. Beleza. Eu não quero que você resolva questões de concursos anteriores de outras disciplinas que você não teve ainda na graduação.
Ah, eu ainda não tive, por exemplo, implantodontia. Então não resolva, porque você vai embolar todo o meio de campo. Eu quero que você estude, a gente cria aquele seu caderno, melhor material de revisão e tudo mais. Eu quero que você estude somente os conteúdos que você está tendo dentro da sala de aula nesse semestre. Por exemplo, se você está tendo aí prótese dentária, periodontia, endodontia e cirurgia. Você vai estudar e resolver questões somente dessas 4 disciplinas, tá? Não pegue disciplinas e questões de concursos anteriores, né, de disciplinas que você não viu ainda. Você pode pegar de disciplinas que você já viu em semestres anteriores, igual eu falei para vocês revisarem, né, os cadernos dos semestres anteriores, dessas matérias básicas, mas não pegue matérias novas, ainda não. Calma, você ainda vai ter a oportunidade de buscar as questões dessas disciplinas quando você estiver no semestre ali tendo essas disciplinas, tá bom? Senão você vai embolar o meio de campo. Tem muita coisa para você fazer. Você tem que criar o seu caderno de questão, o seu caderno de revisão, né? O excelente material de revisão que você tem. Você tem que criar o seu caderno, você tem que resolver questão pra caramba, você tem que revisar os cadernos de matérias básicas dos semestres anteriores, entendeu? Então é muita coisa, cara. Então fica só resolvendo questões e estudando os conteúdos que você está tendo no semestre, tá? Casa lá o assunto que tem na aula com os assuntos que tem aqui na plataforma, tá bom? Ah, e lembram desse trecho aqui no início do vídeo? Deixa um espaço pequenininho no seu caderno depois de cada aula para você acrescentar mais conteúdos quando você for para o livro. Ou seja, além de você estudar as aulas do professor, anotar tudo certinho, você ainda vai ter que ir por livro. Mas eu vou te falar quando que você vai por livro. Não é assim, nossa, toda aula do professor eu vou ter que ir para livro? Não. Mas toda aula de professor, você vai ter que saltar um espaço em branco no seu caderno para poder acrescentar algum dado novo, tá? Eu vou te falar isso mais tarde, daqui a pouco. Então, quando que eu vou para o livro para poder acrescentar algum conteúdo novo no meu caderno? Somente quando você errar alguma questão que você fez e que você não sabia, porque você não viu aquele conteúdo, porque o professor não deu aquele conteúdo mais profundo. Questões de concurso costumam ter, às vezes, algum conteúdo muito profundo. Exige que você conheça bem profundamente, às vezes até pelo livro mesmo. E às vezes a aula do professor foi um conhecimento um pouquinho mais superficial. Então você vai completar o seu caderno, aquele espaço vazio, quando você errar alguma questão, né, daquele assunto ali, porque o professor não deu tão profundamente aquela matéria. Aí você vai lá no livro, busca aquele conteúdo daquela questão que você errou, e aí sim você completa e acrescenta, melhorando ainda mais o seu material de revisão, que é o seu caderno, tá bom? Bora voltar para a aula agora. Então é isso aí, jovens. Aplicando essas 3 dicas básicas, eu tenho certeza que a chance de você ser aprovado antes mesmo de se formar vai aumentar demais, cara. Sem brincadeira. Revisando para vocês não esquecerem. Primeira dica, crie o melhor material de revisão, que é o seu caderno. Segunda dica, revise os conteúdos anteriores dos cadernos básicos, de matérias básicas que você tem aí já. Farmacologia, anestesiologia, patologia, semiologia, essas matérias básicas costumam cair demais. Então revise esses cadernos. E dica 3, faça questões e exercícios pra caramba, porque você precisa de revisão e exercício. Fazendo os exercícios do jeito que eu mostrei para vocês, gente, vocês vão sair muito mais na frente e com chance grande de ser aprovado antes mesmo de se formar, tá bom? Um abraço, comenta aí se você acha que esse vídeo fez sentido para você e curta, compartilha para eu poder trazer mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais.